Irmãos, boa noite. A paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, com a vida dos irmãos, com aqueles que se encontram aqui presentes e que também estão nos acompanhando através das redes sociais. Que Deus fale aos nossos corações. Irmãos, lembrem que nós estamos entrando no mês de maio. Eu sei que nós temos os nossos compromissos, né? Então ninguém vai esquecer, né? Amanhã é feriado. E isso para alguns é bom, né? Para outros não muda nada. Mas, irmãos, mês de maio nós estaremos separando celebrações para a família. Então as mensagens nossas no mês de maio serão mensagens voltadas à família. A partir de amanhã nós estaremos compartilhando no canal da igreja, aí no grupo, na comunidade da nossa igreja, um tempo aí de oração. Dá uma parada. Eu sei que muitos não visualizam as informações, mas dá aí uma paradinha. Tenha um tempo de oração. Missões Nacionais vai estar fazendo um tempo de oração diária durante os 31 dias do mês de maio pela família. Quantas são as necessidades de nós estarmos intercedendo pelas famílias, não somente da nossa igreja, mas as famílias conhecidas, famílias locais. Quantas são as necessidades? Então dá uma paradinha nas suas atividades e faça aquele teu momento de oração. Nós já compartilhamos diariamente o presente diário. Aí você vai ter também mais aí um motivo para estar orando e intercedendo. Serão 31 mensagens. Se você não estiver na comunidade da igreja, quiser estar participando, manda uma mensagem para mim, tá? Para que a gente insira você lá na comunidade da igreja, que aí você vai ter a sua devocional para estar orando, para estar intercedendo, tá bom, irmãos? E próximo domingo nós temos o Começando o Mês com Deus. Os irmãos não esqueçam, a partir de 7 horas da manhã nós estamos aqui reunidos em oração. Aí tem aquele período de oração de 7 até 9, 7h30, né? A Neidinha desceu. 7h30, 7h30, então até 9 da manhã nós temos aí um tempo de oração, intercessão. Aí depois nós temos aí um café, iniciando então a nossa escola bíblica até as 10h30, tá bom? Irmãos, vamos orar mais um pouco, baixe a sua cabeça e nós vamos estar orando para que nós possamos estar prosseguindo com a palavra desta noite. Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, por esse tempo que Tu tem nos dado, Tu tem dado à Tua igreja, Tu tem dado ao Teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida que aqui se encontra. Obrigado, Senhor Deus, por Tua graça, por Tuas misericórdias, pelo Teu cuidado, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Toma, Senhor, aqueles que também estão nos visitando nesta noite, aqueles, ó Pai, que estão aqui juntos para adorarmos e louvarmos a Ti. Toma as famílias que nos acompanham através das redes sociais. Seja, ó Pai, ministrando sobre cada coração, ó Pai. Que o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito possa estar falando conosco. Que a Tua palavra nesta noite, ela, Senhor Deus, toque em nossos corações. E que haja um despertamento no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em João capítulo 1, nós vamos do versículo 29 ao versículo 34. Você que está conosco a primeira vez, nós estamos ministrando no Evangelho de João, e conforme eu já havia falado anteriormente, nós estaríamos fazendo 3 sequências, ainda no capítulo 1, e depois então faríamos uma parada, e só retornaremos de novo ao Evangelho de João no mês de julho. Então, no mês de maio, nós teremos ministrações às famílias. Mês de junho, mês de missões estaduais. E aí, no mês de julho, a gente retorna, anda mais um pouquinho no Evangelho de João, e aí depois para de novo.
julho e agosto, depois setembro, volta para missões nacionais. Mas, irmãos, a minha proposta, e se assim Deus permitir, eu quero caminhar até o final do livro de João. Então são 21 capítulos, não sei quando nós vamos terminar, se assim Deus permitir. A minha intenção é nós podermos fazer essa caminhada aí no livro de João. O livro de João, e o meu propósito é esse, é um dos livros dos evangelhos que tem o maior teor evangelístico. E obviamente a minha proposta é a evangelização. Anunciarmos o reino de Deus, visto que os dias se estreitam, visto que o tempo se abrevia. E nós temos visto tantas lutas e tantas tribulações, não somente no meio do povo evangélico, mas à nossa volta. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo, ele se preocupou em levar não somente a igreja que estava em Roma, aos cristãos e aqueles a quem estivesse lendo a carta aos Romanos, uma das suas mensagens, das suas cartas mais evangelísticas que nós temos. Essa é a carta aos Romanos. Se você nunca leu a carta aos Romanos toda, faça isso, antes que Jesus Cristo volte. Porque aí, quem sabe, você não poderá experimentar algo maior de Deus. Ter o encontro de Deus de uma maneira diferente. João, ao registrar o seu evangelho, ele tinha como propósito mostrar aos homens que lessem aquela carta a verdade sobre Jesus Cristo. Hoje, nós temos visto muitos cristãos, pessoas que um dia confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, que ainda não entenderam o verdadeiro Jesus Cristo. Pessoas que vivem uma religião superficial, muito semelhante aos judeus que foram ao encontro de João Batista. Muito semelhante. Vivia uma religiosidade simplesmente por cima de rituais, por cima de práticas, em cima de cerimônias. E assim era conduzido a vida daqueles judeus. E é por isso que semana passada nós lemos João Batista chamando eles de raça de víboras. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas qual era o problema? Era o coração daqueles homens, que precisava experimentar algo maior de Deus. Precisamos viver Jesus Cristo como Filho de Deus. E não é só falarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos viver a supremacia de Jesus Cristo em nossas vidas. Vivermos a superioridade de Jesus Cristo em nossas vidas. Não é somente declararmos para as pessoas que nos conhecem que nós somos evangélicos, que nós somos cristãos. Precisamos falar: eu sirvo a Cristo, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. É necessário que o homem que ouve e que professa Jesus Cristo creia verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo tem autoridade sobre a sua vida. Não é somente nós declararmos para as pessoas que estão à nossa volta: olha, eu fui batizado, eu sou batista, eu sou, enfim, usando aí as várias nomenclaturas doutrinárias ou os vários nomes de igrejas que há por aí afora, sem verdadeiramente viver o Evangelho. Hoje nós abrimos as redes sociais e vimos tantos e tantos supostos pastores pregando contra o Evangelho, pregando contra a palavra de Deus. Quantos são aqueles
que sem nenhuma autoridade espiritual diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Sem nem compreender a verdade. Estão aí juntando milhares de seguidores para dizer que esse livro está errado. Por isso eu quero hoje compartilhar o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34 com os irmãos. Essa passagem, então, ela registra João Batista nos revelando o verdadeiro Salvador dos homens. E esse é um conceito perfeito da divindade de Jesus Cristo. Depois do diálogo de João entre os fariseus e saduceus que ali estavam, agora João, no outro dia, ele vê Jesus Cristo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Versículo 29, então, nos diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim o homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer, permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Primeiro nós identificamos João fazendo esta declaração que por tantas e tantas vezes nós já compartilhamos com a igreja. Jesus é o único quem tira o pecado do mundo. E aí então, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ao fazer esta declaração, ele fala sobre duas verdades sobre Jesus Cristo que eu quero, nessa primeira parte do versículo 29, mostrar aos irmãos. Primeiro, João apontava para o cordeiro sacrificial. O cordeiro que os judeus, por tantos e tantos anos, desde Moisés, eles vinham apresentando ao Senhor como um cerimonial de purificação dos seus pecados. E aquela necessidade daquele cerimonial, ela acontecia todos os anos, porque ainda que tinha todo um ritual para se preparar o cordeiro, mas ainda assim era algo imperfeito. Era algo que não satisfazia totalmente a vontade de Deus. Aquilo que Deus exigia para o perdão dos pecados do homem. Abel, filho de Adão, é o primeiro a apresentar um cordeiro como sacrifício, e em toda a história do povo de Israel, esse ritual foi sendo praticado. A religião não somente é judaica, mas a religião dos nossos dias, ela vem da mesma forma, fazendo substituições em lugar de Jesus Cristo. Quantos são os rituais que nós temos visto acontecer em várias religiões, para que o homem pudesse alcançar a graça do perdão dos seus pecados. E às vezes a religião, ela tenta arrumar uma roupagem tão mal feita que a intenção deles não é nem uma questão de alcançar salvação, é simplesmente alcançar um benefício de Deus.
é alcançar algo que eles vêm almejando, quando se poderia experimentar a bênção do Senhor de uma maneira tão simples, de uma maneira tão fácil, apenas fazendo uma renúncia ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto isto crescendo no meio evangélico. Pessoas que cada vez mais vêm tentando alcançar a graça de Deus através dos seus méritos pessoais, através de boas obras, através de ações pessoais, através de realizações, através de ações que não traz aquilo que é necessário. Aqueles judeus que ali foram ao encontro de João Batista, eles também entendiam, naquele tempo, que a graça poderia se alcançar através de outros meios. Quando nós chegamos lá no livro de Atos, da mesma forma, o livro de Atos nos diz, o apóstolo Pedro nos diz que não havia outro nome a qual o homem pudesse ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos apresenta no livro de Romanos que o homem estava destituído da glória de Deus, mas que através de Jesus Cristo o homem podia então retornar para a presença de Deus. E quando então João nos mostrando essa segunda verdade, ele nos fala que ele não somente era o cordeiro, que agora seria substituído por aquele cordeiro que era imperfeito, mas ele tinha também o poder de perdoar, de tirar os pecados. Olha que a palavra não era somente utilizada no sentido de perdão, mas é remover o pecado do homem. É dessa maneira que o texto de João está nos apresentando, é remover a mancha do pecado. O poder de Jesus Cristo era maior do que qualquer outra coisa que os judeus pudessem entender, que os judeus pudessem compreender. E era isso que eles precisavam entender, que eles precisavam compreender. João Batista, com toda a autoridade espiritual, ele aponta para Jesus Cristo e faz esta declaração, faz esta verdade: só Jesus Cristo, só Ele é capaz de perdoar, de tirar o teu pecado. E olha quantas são as pessoas que elas têm dificuldade não somente de entender, mas de assimilar essa verdade no seu coração. Você pode compartilhar, falar para uma pessoa que está sofrendo, para uma pessoa que está passando por uma crise espiritual, que se ela entregar a sua vida a Jesus Cristo é capaz de restaurar a sua vida, trazer um perdão, trazer algo novo sobre a sua vida. Ainda assim a pessoa vai continuar sofrendo. Porque a maior dificuldade nossa, como eu vou usar aqui a palavra como seres humanos, é realmente nós colocarmos nas mãos de Deus as nossas lutas, os nossos sofrimentos, colocarmos nas mãos de Deus quem nós somos, consagrarmos, entregarmos, é declararmos: Senhor, está em tuas mãos todo o meu viver, é declararmos que o Senhor tem o controle total sobre as nossas vidas. E é isso que João Batista estava declarando para aqueles homens. Jesus Cristo não era somente aquele que fazia a expiação como cordeiro, mas Jesus Cristo é muito mais do que isto. É Ele que nos liga a Deus, é Ele que nos traz de volta à presença de Deus, é Ele que nos leva à presença do trono da glória de Deus. Aquela expiação que exigia tantos cerimoniais e tantos rituais. O sumo sacerdote, ele precisava analisar
o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro pascal, aquele cordeiro que era apresentado uma vez por ano, para ver se realmente aquele era um cordeiro perfeito. Se você tiver a oportunidade de ler o livro que foi lido aqui ainda há pouco pelo irmão Paulo Donizete, o livro de Malaquias, naquele tempo, lá no contexto de Malaquias, é por isso que nós encontramos lá o capítulo 3, fazendo uma exortação ao povo sobre os dízimos e as ofertas. E aí o que nós encontramos lá no capítulo 3 é que o povo estava levando para o Senhor sacrifícios de animais doentes, animais coxos, animais cegos e outras coisas mais, prestando o pior culto para Deus. Agora, não, isso aí era coisa lá do Velho Testamento. Tá, então vamos atualizar aqui no Novo Testamento. A palavra atualizar, contextualizar com o Novo Testamento com os nossos dias. Qual é o culto que você tem prestado a Deus? Como é o culto que você tem prestado ao Senhor? É excelência? É aquele culto meia boca? Se der tempo eu vou à igreja, se der tempo eu vou assistir o culto, porque alguns vêm à igreja, mas eles não assistem ao culto. Desculpa, eles não adoram a Deus, eles só assistem culto, e às vezes nem assistir não assiste, porque estão atentos a tantas e tantas outras coisas, estão ligados lá no WhatsApp, estão ligados no bate-papo, estão conversando. Enquanto estamos adorando ao Senhor, as pessoas ficam alheias à adoração, ao culto a Deus. E é por isso que o livro de Malaquias há tantas e tantas exortações. 400 anos antes cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo. O povo estava em pecado. O povo estava vivendo da pior maneira possível. E aí então, precisamos olhar e entender qual o culto nós estamos prestando ao Senhor. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. E é Ele que faz expiação pelos nossos pecados. E Ele então retirou os nossos pecados. Mas a gente precisa entender que esse Cordeiro, Jesus Cristo, Ele tem poder de perdoar os pecados, porém é necessário que aquele que ouve a mensagem, eles creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João, no versículo 12, versículos anteriores que nós pregamos, do capítulo 1, ele diz: contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é porque Cristo morreu na cruz que todos já estão com seus pecados perdoados. Não. É necessário crer. É necessário receber a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E receber a Jesus Cristo é entregar a sua vida nas mãos de Jesus. A morte de Jesus Cristo na cruz, ela é o plano perfeito de Deus. Antes era um cerimonial, mas Cristo tornou eterno o cerimonial judaico, o cerimonial religioso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala: eis que todas as coisas se passaram, mas Jesus Cristo torna novo todas as coisas. A lei passou, mas em Cristo Jesus tudo
se torna novo. E o apóstolo Pedro ainda, na primeira carta, capítulo 1, versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, nós somos perdoados. O segundo aspecto da palavra de João o Batista, no versículo 30, é o seguinte: ele declara, ou ele volta a declarar a superioridade e a eternidade de Cristo Jesus. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Irmãos, a gente precisa perceber que Jesus Cristo, João Batista, mais uma vez, ele aponta para a superioridade do Cordeiro perfeito de Deus. A lei exigia que o Cordeiro deveria ser perfeito, tanto na sua característica. O cordeiro não poderia ser manco, o cordeiro não poderia ser imperfeito, não poderia ser aquele cordeiro doente, tinha que ser um cordeiro perfeito. Esse cordeiro deveria ser analisado pelo sumo sacerdote, para que depois então ele fosse sacrificado. E é por isso que João está mostrando a superioridade de Cristo sobre toda a cerimônia, ou todo o cerimonialismo. E aí então ele declara: ele é a quem eu me referi, porque ele já havia falado antes, que não era digno de desatar as suas sandálias, porque ele era antes dele, ou seja, ele já pré-existia. Jesus Cristo é eterno. Olha para João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João Evangelista aponta para o verbo e nos diz que o verbo é Cristo. Ele veio depois de João, mas é superior a João Batista. E é essa superioridade que a gente precisa entender. É essa superioridade que nós precisamos compreender. Se eu estou aceitando, se eu creio que Jesus Cristo é superior, eu estou dizendo também que Jesus Cristo ele tem toda a autoridade, todo o poder, conforme ele declarou no final dos evangelhos, que todo o poder lhe foi dado. E aí Jesus Cristo está falando sobre este poder como homem, como Jesus, homem, nos revelando que ele ainda como homem também tinha o poder, a autoridade dada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo. João reconhecia que Jesus existia antes dele, pois ele era o Verbo eterno, o Pai da eternidade. Aquelas pessoas iam até João Batista com um único propósito: de descobrir quem era João. Esses eram os que interrogavam a João Batista. Mas João Batista está apontando e declarando: olha, esse ali é maior do que vocês. É maior do que vocês levitas, vocês sacerdotes, vocês saduceus, vocês fariseus. E é por isso que João declara: ele é superior e eu sirvo a ele. E aí então, versículos 31 a 33, João Batista não somente declara a primazia de Jesus Cristo, mas agora ele declara o poder de Jesus Cristo também de fazer algo maior do que o que ele estava fazendo. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel.
Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, e não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu quero fazer aqui alguns destaques com os irmãos. Na quarta-feira eu falei desse contexto aqui em Mateus capítulo 3. Aí nós fizemos aqui um papo, conversamos um pouco até o versículo 12. E várias coisas aí eu já mostrei aos irmãos. Semana passada eu fiz aqui algumas introduções no domingo, mostrei aqui alguns pontos, mas ainda lembrei aos irmãos que algumas dessas verdades que aqui o texto está apresentando, nós vamos tratar também na escola bíblica, tá? Principalmente essa questão do batismo com o Espírito Santo. Eu vou passar apenas para os irmãos aqui, para que os irmãos possam entender. Primeiro aspecto da palavra de João Batista: Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, versículo 31 a 33, eu mesmo não conhecia. Nós sabemos que João Batista era primo de Jesus, mas pessoalmente os dois não tiveram nenhum encontro, eles não se conheciam pessoalmente, ainda que fossem primo, estavam na mesma região, a região da Palestina, mas ainda assim, por motivos, sabe Deus, que eles não haviam se encontrado. Mas João Batista está declarando: eu não o conhecia pessoalmente, mas por isso é que vim batizando com água. Semana passada nós mostramos para os irmãos o sentido do batismo com água. O batismo com água é o batismo do arrependimento, mas esse arrependimento não era somente um simbolismo, ainda precisava algo profundo estar acontecendo no coração daqueles que iam até João o Batista, porque precisava experimentar uma transformação, precisava ter uma mudança de vida, mudanças de atitudes. O batismo com água de João Batista também faz uma outra ponte entre uma prática de um cerimonial judaico, que era a festa do tabernáculo, quando então o povo ia até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, haviam diversos tanques próximo à região do templo, e ali então o povo era purificado nas águas por aqueles tanques, mas era apenas um ritual, e esse ritual apontava para aquilo que seria único, uma mudança de vida. Não era somente aquilo que até hoje no Brasil faz, purificações, depois de uma semana de pecado, aí passa-se 40 dias de purificação. Não era somente isto, não. Havia uma necessidade de algo mais profundo, e era isso que João apontava. O passar pelas águas havia uma necessidade de mudança, de transformação de vida. E aí então, esse propósito levantado por Deus, para que João estivesse iniciando, apontava para aquilo que seria revelado a Israel. Aquilo que o povo precisava entender, aquilo que o povo precisava compreender, aquilo que Deus já estava apontando. E não haviam dois batismos. O batismo é um só. Nós temos apenas um cenário apontando para algo que estaria acontecendo futuro. João então deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele.
E aí então, Mateus capítulo 3 nos mostra algo também que João viu. João tem uma visão de Deus. E não é todo o povo que vê, somente João viu. Somente João testificou esta luz, testificou esta verdade. E aqui nós temos mais uma simbologia do Espírito Santo confirmando quem era Jesus. Nós vamos lembrar do Velho Testamento da unção, quando então o sacerdote derramava o azeite sobre a cabeça do profeta para ungir o profeta. João precisava de uma confirmação de Deus, que aquele a quem vinha para receber o batismo nas águas não era um homem qualquer, mas vinha com a autoridade de Deus, a autoridade do Pai. E é por isso que João tem esta visão de Deus. E ele usa aqui o eufemismo, né? Como pomba, não era uma pomba que desceu. A história do cristianismo tem usado a figura da pomba como se fosse símbolo do Espírito Santo. E são diversas culturas religiosas que utilizam a pomba como símbolo do Espírito Santo. Não, João viu algo descer, e ele comparou aquilo que ele estava vendo como se fosse uma pomba, a forma corpórea de uma pomba, conforme diz algumas versões bíblicas. Mas ele viu algo descer que ele não conseguiu identificar, ou talvez trazer aqui algo semelhante, mas ele então, para dar um sentido naquilo que ele estava vendo, ele então, olha, era parecido com uma pomba. Eu vi descer sobre Jesus. Ele está testemunhando a visão que ele teve, que os outros não viram. E aí então permaneceu sobre ele. Irmãos, nós cremos que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Ele não recebeu o Espírito Santo depois do batismo, como alguns têm pregado por aí. Não. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, quando ainda sua mãe era virgem. O DNA do Espírito Santo já estava na criança que foi concebida. O DNA de Deus. Ele recebe apenas um DNA humano e o DNA de Deus ali. Isso é ciência pura. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. O próprio Espírito Santo o envia. João Batista era chamado pelo próprio Deus. Nós não temos o relato de como houve esse chamado na vida de João Batista, mas o próprio João Batista testemunha que quem o enviou para batizar com água foi o próprio Deus. Porque o chamado de João, da voz do que clama no deserto, foi feita pelo próprio Deus. João Batista já foi preparado por Deus. Leia o Evangelho de Lucas, que faz um relato mais preciso sobre o nascimento de João Batista, já cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel. Quando então ela vê Maria, ela então, a criança já estremece no ventre da sua mãe. João Batista, cheio do Espírito Santo, ele então tem aquele encontro com Jesus, gerado no ventre da sua mãe. E ele declara: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar com água não me teria dito. Aquele sobre quem você viu o Espírito Santo permanecer. E agora, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que vem a ser batizar com o Espírito Santo? Quando a gente vai para o livro de Atos, né, aí alguns começam a fazer aí algumas confusões, né? Chegam a criar aqui uma doutrina que há dois batismos. O primeiro é o batismo com água, depois você é batizado com o Espírito Santo. E aí alguém vem e te pergunta: você já foi batizado com o Espírito Santo? Ou você só foi batizado com água? Entendendo que há dois batismos.
Aí depois a pessoa ainda faz uma confusão, porque ele também acha que aquele que não foi batizado com o Espírito Santo, ele é convertido. O texto bíblico nos ensina, e o apóstolo Paulo nos fala, que é somente um batismo. Não existem dois batismos. A expressão batizar é você ser mergulhado, é você ser imergido. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele nos fala que esse batismo nos traz um novo nascimento, uma nova vida. Nós experimentamos simbolicamente, como também foi a morte de Cristo, uma ressurreição com Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 4. Precisamos então entender que batismo Jesus Cristo aqui realizou. O Evangelho de Mateus, do capítulo 3, versículos de 1 a 12, nos mostra melhor, de uma maneira mais precisa, que batismo foi esse que Jesus Cristo então realizou. Batizar no Espírito Santo é você ser separado por Deus, é você ser selado por Deus para a salvação, é você ser marcado por Deus para a salvação. Quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, ouvimos o Evangelho da verdade, tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O batismo apenas simboliza a nossa fé, batismo nas águas. Essa é a verdade. Eu me arrependi dos meus pecados, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. A partir de então, o Senhor, que tem a supremacia, a autoridade sobre a minha vida, Ele tem total controle sobre a minha vida, ainda que eu continue pecador, mas Ele precisa ter controle sobre a minha vida. E aí, quando nós realmente tivemos um encontro com Deus verdadeiro, que é o batismo com o Espírito Santo, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo nos incomoda, porque Ele nos mostra que estamos agindo errado contra o nosso Deus. É por isso que eu falo, quando a pessoa não sente necessidade da comunhão dos irmãos, ela ainda não teve o encontro verdadeiro com Deus. Ainda que ela tenha sido batizada, ainda que ela tenha sido mergulhada numa água, mas lhe falta algo na sua vida, lhe falta o Espírito Santo de Deus. Por isso que pessoas que se afastam do Senhor, pessoas que se afastam da comunhão da igreja, pessoas que simplesmente não estão nem um pouco preocupadas com o que está acontecendo na igreja, não estão preocupadas com a vida da igreja, lhe falta algo, lhe falta o Espírito Santo de Deus. Lhe falta ardência espiritual, lhe falta um mover de Deus no seu coração. Olha para o Salmo 51, quando Davi é confrontado pelo seu pecado: Senhor, não me deixe perder a alegria da salvação, porque ele foi confrontado pelo Espírito Santo de Deus. O rei Ezequias, quando Isaías falou que os seus dias estavam contados, ele virou o seu rosto e orou ao Senhor. Ele clamou a Deus por misericórdia, por graça, para que Deus restaurasse a sua vida. E Deus assim agiu sobre a vida dele. Irmãos, João Batista estava apenas trazendo uma nova experiência ao povo de Israel. O povo estaria apenas passando por uma experiência de arrependimento, mas o Espírito Santo já estava agindo, não de maneira total, plena, porque ainda não havia iniciado o ministério do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, mas algo novo já estava acontecendo na vida daquelas pessoas. Mas Jesus Cristo viria para separar os seus. Lá em Mateus nós temos que Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo.
O batismo com o Espírito Santo, preste atenção no que eu vou te falar. O batismo no Espírito Santo é para a glória de Deus. O batismo com fogo é juízo eterno. Batismo com fogo é para ser queimado no fogo. É a palha que será queimada. Cristo separa os seus. Mateus capítulo 3. Com o Espírito Santo. E o fogo queima para juízo eterno. Nós precisamos entender essas verdades, para que essas verdades elas possam marcar as nossas vidas. E por último, ele então nos declara: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista ele conclui o seu testemunho acerca de Jesus afirmando que Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é o Deus gerado pelo Pai, na sua semelhança, no DNA divino. Jesus Cristo é 100% homem, porque ele morreu, ele sofreu, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas chagas. Isaías 53. Mas ele venceu a morte, porque ele é 100% Deus. Ele teve autoridade para parar as tempestades, para curar coxos, cegos e tantas outras enfermidades, ressuscitar Lázaro e vencer a morte. A expressão Filho de Deus, ela não pode ser semelhante ao nosso entendimento de filho, porque o meu filho, ainda que ele tenha o meu DNA, ele não sou eu, ele é apenas o meu filho. No máximo ele recebe o meu sobrenome, mas ele não sou eu. Não confunda aquele ditado: filho de peixe, peixinho é, porque não é assim que funciona. O Marcelo é Marcelo, ele traz sobre si os seus próprios pecados, e os seus filhos são seus filhos. Eu serei culpado pelos seus erros, mas os seus pecados são responsabilidade deles, porque foram as escolhas deles e as desobediências deles. Eu sou eu não carrego o pecado do meu pai. Agora, a expressão que Jesus Cristo é Filho de Deus está nos mostrando uma verdade muito maior do que esta, porque eu estou declarando que Jesus Cristo é o próprio Deus. E é isso que o Evangelho de João nos revela na sua essência. Por isso, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quantas vezes Jesus Cristo vai usar a expressão no Evangelho de João, eu sou? Porque essa expressão eu sou, ela vai aparecer no Velho Testamento, Deus falando com os seus servos. Eu sou. Porque eu sou o próprio Deus. É isso que Jesus Cristo vai nos ensinar. É isso que João Evangelista nos mostra, para que você creia, e crendo, tenha vida em seu nome. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele pagou com o seu sangue, fez renúncias e foi o sacrifício perfeito. Na cruz, ele venceu a morte, para que então trouxesse o perdão dos nossos pecados. Ele se fez pecador por nós. Aquela cruz
era a maldição, mas Ele, na cruz, pagou por cada um de nós. Essa é a missão de Jesus. É assim que nós precisamos compreender o Cordeiro de Deus. É assim que nós precisamos viver debaixo desta graça, debaixo do amor e das misericórdias do Senhor. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu fiz aqui uma pergunta, como está a sua adoração ao Senhor? Eu não sei como é que está a sua caminhada com Deus, a sua vida com Deus. Mas que você nesta noite possa examinar o seu próprio coração, fazer um autoexame na sua vida. Esse é o tempo de Deus, é o tempo da vontade de Deus sobre a sua vida. E pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem ainda nos dado a oportunidade de experimentarmos uma nova caminhada. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Que você possa experimentar esse algo novo que Deus está te dando, essa nova caminhada com Deus. Que você possa, nesta noite, não importa qual seja a sua situação, mas entregar a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, tenha domínio sobre a minha vida. Tu és superior, reina sobre mim, reina sobre a minha vida. Traga sobre a minha vida uma nova natureza, um novo viver. Eis-me aqui, Senhor. Vamos colocar em pé e nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai de graça e de misericórdia, nós aqui estamos reunidos nesta noite, ó Pai, para clamar pelo Teu cuidado, por Tua graça. Clamarmos, Senhor Deus, por Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Clamarmos, ó Pai, por Tua bênção, pelo Teu amor sobre cada um de nós. Que as Tuas boas mãos, ó Pai, seja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Pai. E nesta noite, Senhor, nós possamos experimentar algo de Ti, ó Pai. Que o poder do Teu Santo Espírito venha reinar neste lugar. Venha tomar, Senhor Deus, cada vida, ó Pai, que aqui se encontra. E venha, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, falar de uma maneira pessoal, para que haja vidas transformadas, para que haja vidas, ó Pai, neste lugar, marcadas com o poder do Teu Santo Espírito. Fala em cada coração, com a Tua graça, com o Teu poder, com as Tuas misericórdias, ó Pai. Que cada um que aqui se encontra, ó Pai, possa experimentar de Ti, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder, e sair deste lugar com, ó Pai, um novo encontro contigo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos no agir do Teu Santo Espírito. Nós cremos, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja e sobre cada vida que aqui se encontra e aqueles, ó Pai, que estão também assistindo esta mensagem. Pai amado, que sejam vidas transformadas, vidas salvas, para a honra e glória do Teu santo nome. Conforme nos disse Teu servo João nesta noite, Teu Filho Jesus Cristo é o Cordeiro, ó Pai, que foi enviado neste mundo para o perdão dos nossos pecados. E nele nós cremos, para que possamos experimentar uma nova vida, uma vida diante de Ti, transformada, e para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esse mês que se encerra, pelas vidas, ó Pai, que estiveram aqui conosco. Continue, ó Pai, a abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, ó Pai, que com honra e glória, Senhor, nós possamos louvar e glorificar a Ti, ó Pai, em toda a nossa caminhada. Senhor, que nós possamos viver uma nova vida, viver uma nova experiência. Nos dá uma semana abençoada, ó Pai, que o dia de amanhã, Senhor, também seja um dia de bênção. Aqueles que vão estar trabalhando ou que vão estar, Senhor Deus, retornando de viagem, que Tu possa estar os abençoando com a Tua graça, com o Teu poder, com as Tuas misericórdias, ó Pai. Nos dá uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma boa semana, em nome de Jesus.